Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, veremos a segurança da informação. Esse mascarado está aí para chamar a sua atenção da importância do assunto, que é a segurança da informação. A meta pedagógica dessa aula é que, ao final da aula, o aluno deve saber a importância para manter os dados seguros e a responsabilidade dos gestores dos dados. Vocês podem ser responsabilizados pelo vazamento de dados de terceiro, ou a empresa pode ser altamente prejudicada por causa disso, como vimos na aula passada. Então, a nossa agenda, nós vamos falar sobre hackers e crackers, as táticas usuais de hacking, como manter a segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu vou deixar aí um link para essa matéria de vazamento de dados, que eu acho que é interessante vocês ouvirem. Então, hackers e crackers são profundos conhecedores de informática. Isso é o que eles têm em comum. Então, o hacker ele pode usar o conhecimento dele tanto para o bem como para o mal. Então, uma empresa contrata uma pessoa para verificar as vulnerabilidades do seu site, da sua rede, e daí, de repente, por qualquer motivo, essa pessoa pode se virar contra o próprio contratante. Eu lembro de um caso de um ex-cliente lá que tem um escritório de turismo, e de repente ele se viu com problemas lá. Ele rompeu com a empresa que fazia a contabilidade, que fazia o sistema administrativo dele, e disse que não tinha dinheiro para pagar, e o camarada falou: olha, você tem dinheiro tanto no banco tal, tanto no banco tal. Quer dizer, o cara estava hackeando todo o sistema do cliente, né? O que não é nada ético. O cracker, por sua vez, né, ele usa o conhecimento para o mal, né? Ele usa para roubar senha, informação, foto, espionar, né? Ele quer causar dano. O mais importante aí é você ficar alerta, né, que isso pode acontecer. Não pode enfiar a cabeça num buraco e falar: não, isso não acontece, imagina. Né? Num congresso de hackers que eu fui, eu fiquei espantado de ver que eu achava que os ataques vinham de fora. E na verdade a maioria dos ataques vem de dentro da própria empresa, né, com funcionários bisbilhoteiros ou terceirizados que têm acesso à rede interna, e até furos mesmo de acesso à rede. Então aqui eu vou destacar algumas táticas de hacking. Então, a negação de serviço, essa é bastante comum, onde vários computadores escravos, que nem sabem que estão nessa função, conseguem tirar um site do ar. Então, eles atacam todos ao mesmo tempo e o servidor não consegue dar conta de responder a tantos acessos. O scam, ele fica tentando tirar vantagem de fragilidades de softwares e hardware. Então isso é muito comum quando principalmente a Microsoft lança uma nova versão do seu navegador. Por isso a importância de estar sempre com a última versão do software em uso. Os sniffers são programas que capturam e enviam pela internet informações de determinado usuário, né, de um computador, como permissões de acesso, né, e coisas assim, podem estar configurando um sniffer. Eu tinha instalado uma Bíblia, e muito boa e tal, e um dia fui checar no meu telefone as permissões de acesso, e a Bíblia tinha acesso a tudo no meu telefone, né? Quer dizer, não faz sentido, né? Tem alguma coisa errada com esse aplicativo. Ele estava roubando
informações da minha máquina lá, ou no mínimo bisbilhotando em cima dela. O spoofing também é bastante comum, que é direcionar para um endereço falso na internet, né? Eu uma vez digitei o nome do banco que eu trabalho e no final, em vez de colocar BR, eu coloquei BE, que é de Belize, e veio a tela do banco igualzinha, né? E alguma coisa que me chamou a atenção, e daí fui rever a URL e eu mesmo tinha digitado errado e poderia ter caído nas mãos de bandidos. A engenharia social me parece o mais problemático para o pessoal de informática, né? Então você precisa estar preparado para pessoas que vão, de maneira bastante sutil, tentar arrancar informações sobre o trabalho que você está fazendo. Às vezes uma pequena dica é uma grande chave lá para o bandido, né? Eles são muito espertos, então precisa tomar cuidado, né? Pessoas falam, ah, mas você não sabe, como você não sabe? Como é que é esse projeto novo? Ah, você não é daí mesmo? Ah, você não falou que está envolvido? Como é que é esse projeto aí? Conta um pouquinho. E você pode revelar informações extremamente importantes da sua empresa e depois se prejudicar a sua carreira. Como a gente viu na aula passada, pode ser até o seu próprio diretor lá, ou alguém mandado por ele que está especulando lá para ver se você sabe guardar segredos sobre os projetos da empresa. O phishing é o mais comum, é uma prática desonesta, né, usado por criminosos da área de informática que tenta roubar informações, né? Então, e-mails falsos, né, sites redirecionados e tal, para roubar essas informações. Existem alguns requisitos mínimos para manter a segurança da informação. Então, um firewall que tem até no seu telefone, que tem no seu computador, né, na hora que você estiver lá na empresa, precisa ver se ele está programado realmente, né? Então, dentro dessa parede corta-fogo pode ser um conjunto, né? Então pode ser o roteador programado para fazer algumas identificações, por exemplo, só aceita conexões que venham do escritório de contabilidade, do IP do escritório de contabilidade, ou do escritório de cobrança, ou do depósito, né? E ele já fecha um pouco a porta, né? Mas pode trabalhar em conjunto com um servidor proxy. O proxy, toda empresa que se preza tem um proxy, né, que ele fica controlando as permissões, né, e controlando tudo que entra e que sai através da rede da empresa. Como eu falei, você tem firewall no Windows, firewall no celular, firewall no tablet, precisa fazer uso dele, além do da empresa. O antivírus, né, manter sempre atualizada, né, o banco de dados de vírus, o próprio software também, né, e passar o antivírus frequentemente lá, programar e passar, não adianta estar atualizado e tal e não passar. Então é importante analisar os relatórios, né, do que está, passa o antivírus e vai olhar o que é que aconteceu, vai olhar os produtos que os softwares foram colocados em quarentena, quais são as fragilidades que o seu computador ou o seu servidor está passando. E usar produtos consagrados no mercado, né? Há necessidade também do anti-espião, né, o anti-spy, para verificar se existem vulnerabilidades, né, e também passar frequentemente, né? Então é importante todas essas pequenas medidas aí para ter um bom resultado de segurança dentro da plataforma que você está trabalhando. Se um computador dentro da rede falhar, pode colocar todo o servidor, todas as demais estações de trabalho em perigo. Temos aí nesse gráfico os países mais atacados, né? Então a gente fala, puxa, olha que legal, é o mais atacado é os Estados Unidos.
mas o Brasil vem logo, né, em terceiro lugar, né, atrás do Reino Unido, com muitos ataques cibernéticos. Então, a prioridade da segurança da informação está na integridade, na autenticidade, né, na irretratabilidade, que é o conceito de não repudiação, não repúdio, conformidade, disponibilidade e confiabilidade. E vocês podem ver aqui no material de apoio esses detalhes que a gente falou aqui nessa transparência. A segurança da informação está baseada em vários itens que estão a seguir. Então, a criptografia, o controle de acesso, telecomunicações e rede, a governança e gestão de risco, a arquitetura e design, segurança em desenvolvimento, segurança em operações, continuidade dos negócios, leis e conformidade, né? E a segurança física. Então vocês veem que realmente envolve diversos itens aí para que você tenha a segurança da informação. Além da questão que a gente falou lá atrás dos vírus, né, o navegador precisa estar sempre atualizado, né? Às vezes usar versões menos visadas, como o Firefox Mozilla ou Opera, é melhor, né? Os hackers estão sempre atrás, né, dos itens da Microsoft e do próprio Google, que tem mais repercussão entre eles, né? Então, atacar um Opera pode não ser uma grande vantagem lá para o grupo, né? Então, atacar ou encontrar uma vulnerabilidade no software da Microsoft pode ser mais interessante para os hackers. O sistema operacional, né, deve ser original, sempre com a versão atualizada, sempre com os pacotes todos baixados para fazer todas as correções. Os aplicativos também, originais, versões atualizadas para evitar surpresas. Outras recomendações são a troca de senhas frequentes. Então, você pode programar, né, no acesso à rede para que exija que os usuários troquem as senhas num determinado período, pode programar para que eles não repitam senhas, para que não coloquem senhas óbvias e coisas assim. É necessário estar sempre atento aos privilégios, ou seja, as permissões, né, de quem acessa o que, e revisar isso constantemente com as áreas, porque as pessoas podem ser transferidas e não devem mais ter acesso a determinadas áreas do sistema, determinados arquivos, tabelas e assim por diante. Pode mudar inclusive o perfil, né? Ele não podendo fazer mais determinadas ações que fazia em cima de determinadas tabelas. Então a gente já falou várias vezes aí, né, dos aplicativos, baixar de fontes oficiais ou nem permitir a baixa de aplicativos. Quem instala é só o pessoal de suporte, né? E seria ideal usar a VPN, né, que é uma rede privada virtual que adiciona uma camada extra de segurança. E é importante, né, verificar se as normas de segurança estão sendo aplicadas. Não adianta criar manual, criar instruções se as normas não forem verificadas periodicamente, se as normas estão sendo cumpridas. A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em agosto de 2020 e ela aprimora o marco civil da internet e oferece aos indivíduos maior controle sobre os seus dados pessoais. Garante a transparência sobre a utilização dos dados e exige maior segurança e controle e proteção dos dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como princípio os seguintes princípios. Então, o propósito, né, é limitar o processamento de dados pessoais, né, para propósitos específicos, legítimos e explícitos. Então não pode ficar usando os dados para qualquer coisa.
Então, na questão de adequação, é compatibilizar as atividades de processamento com os motivos pretendidos. A necessidade é limitar o processamento de dados pessoais ao mínimo necessário para atingir seus objetivos, abrangendo dados que sejam relevantes, proporcionais e não excessivos relacionados aos propósitos do processamento de dados. Acesso livre, então o dono da informação deve ter acesso aos seus dados, né, para checá-los, né, se estão ok ou não. Então, a qualidade dos dados, a clareza, a relevância, né, e dados que sejam atualizados. A transparência, né, na manipulação e utilização dos dados pessoais. A segurança, né, precisa ser garantida, a segurança do armazenamento desses dados, não podem haver vazamentos, né, tem que ser guardado porque vocês podem ser responsabilizados. E medidas contra a ocorrência de danos, né? Então, precisam ter uma série de mecanismos aí para evitar que os dados sejam perdidos ou que os dados sejam vazados aí para terceiros. Então não pode haver abuso, né? Não pode haver discriminação, não pode haver má utilização desses dados nesse sentido. E no caso da prestação de contas exigida pela lei, se for questionado, tem que mostrar que tem medidas eficientes para evitar danos às pessoas cujos dados estão armazenados no seu servidor. Assim, vimos aí algumas implicações e algumas dicas referentes à segurança da informação.